Como entender a Ethereum? Como entender o Ethereum? Como entender como funciona o Ethereum a partir do site Ultrasound Money? Talvez você nunca ouviu falar, mas ele é importante se você vai se tornar um investidor em criptomoedas, tá? Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender aqui. Onde é que surgiu esse Ultrasound Money? Antigamente, quando, né, o forte eram as moedas, moeda de ouro, moeda de prata, não era simplesmente o formato ou o tamanho ou o peso da moeda que dizia se ela era verdadeira. Era o som da moeda, ou seja, o sound money, tá? A forma que a moeda, né, o barulho que ela dava, o som que ela dava quando batia no chão, quando batia uma na outra. Com isso, uma das formas de verificar a veracidade de uma moeda era ouvindo o som dela. Quando se criou o Ethereum, a rede Ethereum, que é praticamente uma internet das criptos, a gente já vai falar disso, tá? Aconteceu o seguinte, criaram um site que ele mostra a transparência entre tudo que está sendo feito, ou seja, quantos Ether, né, quantos Ethereums, quantos Ether estão sendo criados, como eles estão sendo utilizados, qual o balanço entre isso e qual empresa está utilizando, tá? Porque hoje a Ethereum, diferente do Bitcoin, o Bitcoin é o ouro digital. Cara, eu tenho R$ 1.000, compro ouro ou compro Bitcoin? Vou comprar Bitcoin porque ele vai subir com o tempo e o ouro eu não sei. Então eu vou lá e compro o Bitcoin e ele tá lá paradinho. A Ethereum não. A Ethereum é uma rede que utiliza o Ether. Quanto mais pessoas usarem essa rede, mais essa rede se valoriza. Por que ela é uma rede com ultra potencial? Porque ela tem por trás a blockchain. Ou seja, tudo nela é registrado em blocos. Não tem como eu ir lá e fraudar um único bloco, é impossível. Para alguém fraudar essa rede, ele teria que voltar e fraudar todos os blocos. E isso, com os computadores que nós temos, é impossível, mesmo que, né, nós já estamos num nível grande. Marrone, mas será que algum dia vai existir um computador para fazer isso? Pode ser que sim, mas vamos pensar junto? A rede não está parada, não é algo parado que o computador vai lá e frauda. É o computador tentando lá fraudar, enquanto que nós temos outros milhões de computadores criando. Você está entendendo? A não ser que o número de fraudadores fosse maior que o número de geradores, essa conta não fecha, tá? Pode ficar tranquilo. Então eu vou te mostrar o Ultrasound Money e te explicar como é que ele funciona. Olha só. Primeiro porque o site é bonitão, ó. Ultrasound Money, tá? O que ele me mostra aqui, ó? Ele me mostra informações como quantos bitcoins nós teríamos, né? Quantos bitcoins, não, desculpa, Ethereum, o Bitcoin tá aqui, ó, de amarelinho, ó, como uma referência, e aqui o Ether sendo pool, tá? Ou seja, aqui é o número real e aqui é o número que nós teríamos dele se, ó, se ele tivesse sendo simplesmente ficando parado. O que isso quer dizer? Aqui, ó, o número de Ether, aqui se ele ficasse paradinho lá no lugar. Quer ver um exemplo? Olha só. Supply change. Olha só a troca, ó, nos últimos 23 segundos, ó. Se eu colocasse aqui, ó, ele me mostra o número real, tá vendo? Ou seja, hoje nós temos ali 9 milhões, mas nós poderíamos ter 86 se ele não fosse utilizado, tá? E aqui para você entender, ó, a queima de éter, o uso de éter, tá vendo? 438 mil, né, no ano, tá? Queima de éter, ó. E aqui pegando os últimos 7 dias, se eu pegasse um dia, ó, 7 dias, 30 dias, cada um com a sua relação, tá? Então aqui eu tenho a queima, aqui eu tenho o, né, a geração, ó, como que nós temos, e aqui seria como se fosse uma média. Mas olha o que que nos interessa aqui, ó, que é realmente interessante. Deixa eu mostrar para você. Isso aqui não é nada demais, não vem ao caso. Aqui tem uma projeção, ó, do equilíbrio. Olha só. Aqui, ó. Por quê? Aqui está mostrando o total de éter que está sendo queimado, que está sendo utilizado. Imagina como se fosse gasolina, tá? E aí tem aqui, ó, 1,1 a cada minuto. E aqui tem as empresas que estão utilizando, ó. A Uniswap está utilizando 20, a Ether Transfer, que seria a transferência de Ether, tá vendo? Ou seja, cada vez que alguém movimenta a rede, ele é utilizado, porque você paga com Ether, tá? A rede Ethereum, para você utilizar ela, você paga as taxinhas com Ether. Os Ethers são criados, ou seja, eles são gerados, são distribuídos na rede e a rede vai se movimentando. Então aqui, ó, Banana Gun, 41, Maestro, 35, MetaMask 0x, um int, tá? Então aqui você consegue ver os projetos que estão rodando. Ó, a Coinbase aí, que é uma das, né, a maior corretora do mundo. Então você sabe que essas empresas estão utilizando
o Memecoin estão utilizando o Ether, o que vai dar segurança para que você possa ficar tranquilo em relação ao Ether, tá? O que é importante a gente entender do que eu falei para vocês, até vou marcar aqui, ó. É você visualizar que está sendo utilizado Ether, que está sendo gerado. Se parar de gerar, o que não faz sentido, porque as pessoas ganham para gerar, nós teríamos um problema. Se for gerado e ninguém utilizar, nós vamos ter outro problema que é muito Ether, porque ao contrário do Bitcoin, a Ethereum ela não tem um limite, tá? O Bitcoin tem lá os seus 21 milhões, o Ethereum não, até porque o Ethereum ele é utilizado tranquilamente, logo a utilização de Ethereum vai passar o número de Bitcoins. Simplesmente isso, que não quer dizer nada, porque nem começou o trabalho com Ethereum ainda. Para você entender o que é esse trabalho, são os negócios que utilizam a rede. Por exemplo, a história dos smart contracts, tá? Ou smart contract seria o quê? O Marrone vai pegar um empréstimo com alguém em dinheiro. Se eu não pagar até a data X, essa pessoa confirmar, parte dos meus Ethereum, meus Ethers vão para essa pessoa. E todo dia 5 vai ser assim, não paguei, vai para ela. Isso é um contrato inteligente, não depende que eu vá lá e repasse, não. É automático, a gente fez um contrato e esse contrato não pode ser desfeito porque ele foi escrito na blockchain. E o mesmo vale para muitas coisas, por exemplo, aí compra e venda, até mesmo aí, né, como eu já vi falar que eu achei bem interessante, porque hoje nós temos um problema em relação à criptomoeda que é o seguinte, se eu tiver a chave, ninguém sabe que essas chaves são minhas. Existe lá a chave, mas não tem o meu nome do lado. Se venha ter um problema comigo, a minha família, se ela não souber a chave, ela não vai ter acesso a isso. Mas com o smart contract, o que pode acontecer? Tem uma regra lá. Ó. Se esse Bitcoin, se esse Ethereum ficar um ano sem ser feito nada com ele, se eu nunca mais logar nessa conta, ele automaticamente passa para a conta da minha esposa. Por quê? Porque eu fiz um contrato que eu paguei uma taxa para dizer, ó, se em um ano eu não logar nessa conta, eu quero que isso vá para a conta dela. Isso é incrível, né? Então esse aqui é um site para você conhecer e para você brincar, né? Eu acho legal você se familiarizar, ó. Ultrasound Money, ou seja, já existiu o som da moeda. Quando a gente fala de Ethereum, nós estamos falando de Ultra, porque aqui você consegue ver tudo, né? Antes você só conseguia saber se a moeda é real. Não. Agora eu sei quantas são geradas, qual é o estoque, consigo saber inclusive, ó, quem está utilizando a moeda, ó, quem está queimando ela. Então, isso é realmente uma transparência maravilhosa, ó. E aqui tem, né, o DeFi, que é as finanças descentralizadas, a transferências, os NFTs, ó, contract creations, tá? Tudo em detalhe. É uma contabilidade incrível, ó. Leaderboard, tá? As moedas, ó, Tether, Lido, tá? Então, assim, bem interessante, vale você conferir, vale você ficar aí amigável, tá, desse site, que ele vai ser útil se você se tornar um investidor em cripto, tá bom? Se puder, já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e em breve eu vou trazer novidades sobre a nossa comunidade para você fazer parte e estar sempre na frente no mundo cripto. Valeu!